Olá, a paz do Senhor, está começando mais um programa Interação Gospel aqui na TV IBMS. Eu sou Priscila Cedro e é sempre um prazer estar com você. O tema de hoje é Entre Pai e Filha. Você não pode perder. Está aqui do meu lado esquerdo o meu esposo, o pastor Léo, e a minha filha Isabelle Cedro Lopes. Eita glória! E vai ser agora um bate-papo em que eu não vou participar. Vai ser exatamente entre pai e filha, para fechar esse mês de agosto. Nós estamos gravando hoje, no dia 29 de agosto, e nós estamos fechando esse mês em homenagem ao Dia dos Pais. Nós tivemos, na primeira semana, um programa infantil, O Sapato do Papai Cristão. Depois nós entrevistamos o pastor Levi Aguiar com o tema Pais Espirituais, e também entrevistamos o diretor da AMES, a Agência Missionária de Evangelização do Sertão, o presbítero Carliston, e nós falamos sobre pais do sertão. E hoje, entre pai e filha, é um bate-papo imperdível que você não pode perder. Mas antes de passar a palavra para eles, nós teremos também aqui na adoração a família Bicalho. Aleluia! E você não pode perder. Mas antes de iniciarmos o programa, eu não poderia deixar de falar do CETAPS, o Centro Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Exatamente, agora a maior escola de psicanálise do Brasil, totalmente acessível a você. E ainda há vaga para você. Então, em qualquer parte do Brasil e do mundo, pelo EAD, faça teologia ou psicanálise pelo CETAPS. Amém? Uma estrutura maravilhosa, uma grade curricular extraordinária. Então, não fique de fora. Seja agora mesmo um aluno CETAPS. Amém? E para iniciar o nosso programa, reúna toda a sua família, reúna todos os pais, todos os filhos, porque eu tenho certeza que é um bate-papo que todo papai e todo filho gostaria de ter, amém? Então reúna os seus vizinhos, seus parentes, porque chegou a hora de Deus ministrar aos nossos corações. Mas antes de Léo e Isabelle falarem qualquer coisa, nós vamos começar como nós sempre começamos, com adoração. Com vocês agora, família Bicalho. Chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. O que Deus fez por mim, as coisas impossíveis. Nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás. Vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé.
chegamos pela fé. Depois de uma adoração como essa, maravilhosa, em que sentimos a presença de Deus, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e agora onde você está, em Malaquias, capítulo 4, no versículo 4 e 5, e diz assim: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 6, no versículo 1, versículo 2, versículo 3 e o versículo 4. Amém? Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? É com muita alegria, com muito prazer que eu recebo aqui neste programa. Nossa, Isabelle, você cresceu, né? Acho que eu estou um pouquinho mais baixa. Gente, ela está com 12 anos, já do meu tamanho. Meu pai, fazendo vôlei, se achando atleta. Aleluia! Fazendo teclado, e parece que quanto mais vôlei faz, mais cresce. Hoje ela está feliz porque ela recebeu uma grande visita, né, do campeão mundial de vôlei de praia, o André Stein, foi lá visitar o centro de treinamento deles, e foi aquela bateção de foto, ele deu uma palavrinha com eles, né, um grande atleta, para inspirar a nova geração. A minha consideração a todos os atletas do Brasil, que têm trazido medalhas, honra e tantas alegrias ao povo brasileiro. A minha expectativa é que haja mais investimento, né, Léo, ao esporte brasileiro. Eu falo que nós moramos aqui no Espírito Santo, e quando eu fui atrás de um centro de treinamento de voleibol para Isabelle, em um país onde predomina o futebol, foi tão difícil achar, né, Bebel? Mas a gente louva a Deus que devagarzinho, né, outras modalidades também têm crescido nesse país. Um abraço ao campeão mundial de vôlei de praia, André Stein, viu? Foi um prazer conhecê-lo, e quero agradecer o tempinho que você tirou para falar com essas crianças e inspirá-los, né, através da sua vida e da sua carreira. Mas vamos voltar aqui, agora voltando, né, ao Dia dos Pais. Hoje vai ser um bate-papo entre Léo e Bebel. Léo, eu sei que ele não está nervoso, mas Bebel eu sei que está. Paz do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Espero que eu possa acrescentar espiritualmente, mais uma vez, na vida de cada um que vai assistir esse programa. Vou sair de cena, né? E com a Mas palavra, você pode ficar aí. vou ficar aqui, né? Só para dar um apoio moral. Ela não vai se aguentar e vai participar, você vai ver. Não vou não. Meu Deus, eu adoro falar, né, gente? Você tá nervosa, Bebel? Precisa não. Finge que você tá lá em casa, num bate-papo. Nem precisa olhar para a câmera. Ela elaborou umas perguntas. Vai ser mais um bate-papo, uma coisa formal. Um bate-papo com a palavra, pastor Léo e Isabelle. Vamos começar aqui com a primeira pergunta, né? O começo do bate-papo. Amém. Pai, como é que foi sua infância? Minha infância. Então, minha infância, ela... Vou revelar a minha idade aqui, né? Eu já vou fazer 50 ano que vem. Então, a minha infância, década de
da metade da década de 70 para 80, né? Já estava em vida. E a gente começa a lembrar da infância, eu não lembro com 1 ano de idade, ninguém lembra, né? Começa a lembrar a partir dos 4, 5 anos de idade. É uma infância muito diferente dessa infância de hoje, né? Das crianças de hoje. É claro que eu acho que eu vim na plenitude dos tempos que eu faço uma comparação com a infância de hoje. E a que eu vivi, completamente diferente, as brincadeiras, né? Eu cresci num bairro pobre aqui, da Grande Vitória, e com todas as dificuldades, mas a infância, apesar das dificuldades, eu lembro dela com muito carinho, porque em meio às dificuldades a gente se torna o ser humano que é hoje, né? Eu vejo, comparando, às vezes eu começo a comparar lá em casa a alimentação. Um dia eu estava olhando, eles gostam de Danette, né? Aí eu estava aqui, o Danette, aí eles tirou a tampa do Danette e já foi jogando no lixo. Falei, pelo amor de Deus, olha, está grudada aí um monte de Danette na tampa aí. Vocês parecem filho de rico. É que a criança, quando ela é criada meio que uma certa fartura, né? Aí acontece isso. Eu lembrei do passado, quando tinha uma sobremesa, e alguém que está aí me assistindo vai lembrar, a gente já pegava, quando não tinha, juntava farinha com açúcar e comia, né? E era gostoso, tá, irmão? E eu vejo comparando, eu falei, não, meu Deus, minha infância, quando eu comparo, o remédio que eles tomam, eu fico fazendo ainda... fico com frescura para tomar um remédio com gosto de tutti-frutti. E eu fiquei pensando, meu Deus, naquela época a mãe botava a vara assim, aquele remédio ruim, amargo, vai tomar. E eu que sou descendente de índio, primeiro você passava por tudo quanto é mato socado, seja ele boldo, seja tudo quanto é coisa amarga, para ver se sarava primeiro, para depois. Eu vejo esses meninos reclamando um dia, um garoto reclamando, falou, eu tive que tomar biotônico. Eu falei, biotônico? Biotônico Fontoura era a minha salvação na infância. Meu pai fazia eu tomar emulsão de Scott. Só de falar me dá vontade de vomitar de novo. O cheiro daquilo era terrível. Era uma colher do emulsão de Scott aqui e o biotônico logo depois para tirar o gosto do outro. Senão, né? E eu vejo hoje os garotos com remédio com gosto de tutti-frutti. Tu fica fazendo ainda frescura para toma vergonha. Então a minha infância foi boa no sentido de brincadeiras, né? Hoje em dia o garoto se fecha num celular e fica ali, ó. Não, antigamente era rua, futebol, pique, aquela correria, brincar em chuva. Então a minha infância, ela é muito legal, não tinha essa fartura. Um dia eu fui no aniversário e ao final do aniversário eu cheguei a me emocionar, assim, eu sou difícil de chorar. Mas aquele dia meu olho encheu de água, assim. Por quê? Ao final do aniversário, eu vi as crianças estourarem aquele monte de balão. E eu lembrei que, na minha infância, se você tivesse com sorte, você sair com um balão da festa. Olha, toma aqui, ó, um balão para você. Eu vi garoto brigar porque um estourou a bola do outro. E eu vejo essa infância de hoje, eles estourando aqueles balões. Eu falei, meu Deus, que dificuldade ali, ó. Aquele aniversário hoje em dia, a criança vai para o aniversário e ganha as coisas. Um pacote de alguma coisa cheio de doce. Tipo... Na minha época, a estrela do aniversário era só o bolo. O enfeite da mesa era um monte de mirinda com Pepsi em cima. Mas, assim, comparado às dificuldades, as dificuldades faz você se tornar o ser humano que você é, né? E eu comparando assim, eu falei, você devia ter vivido naquela época, lá para você ver o que é infância. Hoje... a tecnologia cresceu, eu vejo criança na época lá, geravam a criatividade em nós. A falta de recursos fazia uma lata de leite ninho virar carrinho. Quem fez vai me entender que está me assistindo. Furava a lata de leite ninho de um lado, do outro, passava um arame, botava uma corda, enchia ela um pouco de terra, saía puxando, depois virava um carrinho. Né? A escassez de brinquedo fazia um guarda-chuva velho virar um arco e flecha. Era um negócio muito legal. Então, a minha infância,
apesar das dificuldades, ela se tornou o quê? Uma coisa que gerou criatividade em nós, gerou crianças que sabem superar as dificuldades. Eu não sei como é que vai ser essa geração, com muita facilidade lá no futuro. Né? Eu vi uma frase assim que tempos difíceis geram homens fortes e tempos fáceis geram seres humanos fracos, homens fracos. Né? Então, eu vejo uma geração minha que tinha muito dificuldade. Por exemplo, até a Priscila Bebel me perguntou esses dias, pai, como é que eram os desenhos dessa época? Eu falei, uma coisa eu lembro, os desenhos eram simples, aquela coisa toda, você pode até ver como que eram os desenhos hoje, puxar na internet, mas era uma coisa interessante. Eu falei, engraçado, para a gente ver um desenho, tinha um horário para começar. Se você perdesse, era só na semana que vem. Olha, eu lembro que, minha época, eu e minha irmã gostávamos muito do Sítio Pica-Pau Amarelo. Só que o Sítio Pica-Pau Amarelo começava às 5 horas da tarde. Que hora que a gente saía da escola? 5 horas da tarde. Gente, vinha minha irmã de 6 anos e eu de 4, correndo igual uns malucos. Uma distância de 1 quilômetro, mais ou menos, que ficava a escola de casa. Correndo para pegar o Sítio Pica-Pau Amarelo, meredeira batendo no poste. E tá aqui gente que corre para assistir, porque senão não tinha mais jeito de assistir. Você vê como é que era a infância do passado, né? Mas acho que, lembrando isso hoje, assim, eu lembro com muito carinho que hoje já gera riso, né? Mas, enfim, assim foi minha infância, regado a brincadeira. O que tinha de brincadeira? Tinha uma bola, reunia 20 crianças ao redor daquela bola e brincava. Não tinha essa facilidade, uma rede de vôlei. Não, nós traçávamos uma corda de um lado ao outro da rua e a gente surgia o vôlei. Não tinha bola de vôlei, usava qualquer bola. Que é um negócio assim. Então, eu acredito que muitos benefícios que a sociedade colhe hoje em meio às crianças que surgiram em meio às dificuldades na infância, mas hoje se tornaram bons seres humanos, né? E é isso aí. Assim foi a minha infância. Se eu for contar aqui, né? Esse dia eu vi uma pregação que o rapaz falou e me identifiquei. Ele falou, olha, tinha essa fartura, a pessoa chegar lá na geladeira e tinha um refrigerante. E realmente ele falou, eu vivi aquilo. Ele falou, pegava-se um pacotinho de um quisuco, chamava quisuco, ou que refresco. Um tinha uma baleiazinha desenhada, jorrando a aguinha para cima. E aquele que refresco era um pacotinho assim, que estava escrito assim, rende 2 litros. Lá em casa rendia 4. E o de uva era tão forte que ao final sua boca estava preta daquele negócio, parecia a mamba negra. Então, assim, a infância é uma infância diferenciada, né? Mas hoje a gente lembra com muito carinho, assim, foi a minha infância. E aí, vamos lá? Eu queria saber também como é que era o seu pai. Qual a imagem que você tem da paternidade? Então, paternidade é o seguinte, se eu olhar para o meu pai e fazer... Eu teria muitas críticas de cara a fazer para o meu pai, que houve muitos defeitos. Houve uma deficiência muito grande na questão da paternidade, porque hoje eu entendo que o papel principal do pai é refletir a imagem do Pai Celestial na Terra. E aí meu pai passou muito longe disso. Mas se eu analisar aqui e começar a falar as críticas, vai dar uma ideia de que, jogando toda a culpa, o peso nele, mas eu queria lançar uma crítica, mas ao mesmo tempo falar o que ele enfrentou. Na verdade, ele reproduziu o que ele recebeu do pai. Né? Ele teve um pai muito ausente devido às dificuldades também, lá em Minas Gerais. O pai saía e ficava meses fora de casa. E se você olhar, por que ele fazia isso? Ele ia para uma propriedade, mexia na roça, e quando ele voltava, aquele monte de filho esperando, trazia o quê? Um saco de feijão, arroz, trazia coisas para eles comerem, depois se ausentava de novo, indo atrás de recursos. Então, houve meu pai sofreu ausência paterna também, na cabeça do meu pai, e ele ser pai era só trazer e colocar comida na mesa. Então, na cabeça dele, foi isso. Ele acabou reproduzindo literalmente essa questão paterna. Aquilo que ele recebeu, ele passou. Mas era uma questão paterna deficiente, que foi passado também para nós. Meu pai foi muito ausente, né? E eu vejo... você sofreu com isso? Sofri, por exemplo. Eu joguei futebol,
A gente sabia que tinha alguns campeonatos e algumas situações, quando terminava o primeiro tempo do jogo, o técnico dava as orientações, alguns pais iam no alambrado falar para o filho, olha, você tem que fazer isso, tal, tal, tal. E eu nunca tive meu pai à beira do campo. Então, é uma questão de ausência. Isso talvez foi o grande... Eu olho a questão paterna, quando eu olho para o meu pai, eu vejo essa grande deficiência. Não jogo todo o peso de culpa nele, porque ele simplesmente reproduziu o que ele recebeu, entendendo que estava certo desse jeito. Mas, enfim, assim ele passou a paternidade para mim e é assim que eu enxergo. Quando você teve os primeiros pensamentos sobre ser pai, sobre a paternidade, você tinha algum medo de recriar o que seu pai fez nos seus filhos? Sim. Na verdade, o que me ajudou é o seguinte, o que me ajudou, na verdade, foi o encontro com Cristo, né? Se eu analisar, eu sem Jesus, eu ia acabar reproduzindo a mesma situação, talvez de uma forma diferente, porque os tempos são outros, né? Mas o que fez eu ter uma visão diferente do que é ser pai foi um verdadeiro encontro com o Senhor. E sem Cristo, eu reproduzia já algumas coisas do meu pai, como a vida boêmia, né? A curtição em baladas, esse tipo de coisa. Então, eu já estava começando no mesmo caminho. No mesmo caminho. Então, talvez para você que me assiste, eu quero dizer para você que você não precisa reproduzir o que o seu pai foi para você. Né? Você tem alguns métodos de aprender na vida. Tem coisas que você aprende, tem gente que aprende errando. Mas você não precisa errar com os seus filhos, você precisa só do exemplo. Porque tem coisas do meu pai que, olha, isso eu não vou fazer. Nunca vou fazer isso. Isso é a forma errada. Então, eu na cabeça tinha, quando eu for pai, eu não quero reproduzir isso. Agora, o que me ajudou? Eu, por si só, não. Se não fosse o encontro com Cristo, talvez eu teria reproduzido e feito a mesma coisa. Então, um conselho, talvez que alguém que vai estar me assistindo, vai estar pensando, poxa, eu estou literalmente fazendo, talvez de uma forma diferente, mas a mesma coisa que meu pai fez comigo. Uma distância maior, uma ausência, não tenho presença na vida dos meus filhos. Eu nunca vi meu pai indo na escola, ver nem como é que eu estava, se estava ruim, se estava bom. Às vezes até agradeci, que normalmente estava ruim. Ele voltava brigando, mas enfim, não tive essa presença. Né? Então você não precisa reproduzir, né, uma paternidade defeituosa como foi o seu pai. Você está me assistindo, você não precisa reproduzir isso. É possível fazer isso sozinho? Eu acredito. Porcentagem muito pequena. Mas com Jesus, você pode. Agora vem uma pergunta aqui. Como é que foi para escolher a mãe dos seus filhos? Você teve algum requisito na hora de escolher? Eu sempre falo com Priscila o seguinte, ela está aqui, está rindo. Se a escolha ficasse na minha mão, acho que eu teria quebrado a cara, porque apesar de eu namorei algumas moças muito legais, né, e tudo, mas as minhas escolhas, tem aquela pessoa que fala, tem um dedo podre. E tem gente assim, tanto mulher como homem, tem um dedo, bate. Se tem algo de ruim, uma pessoa ruim, para se escolher num raio de 10 quilômetros, ela vai naquele 10 quilômetros e pega aquele. E eu, por si só, talvez eu teria feito coisas... Porque, às vezes, nós somos iludidos por aquilo que a gente avista, né? Olha, muito bonita, aquela coisa toda. Apesar de que Priscila é muito bonita. Ela vai gostar que eu estou ganhando dela. Quase quis me estragar. E aí, você está numa igreja e você começa a vislumbrar, você começa a ser atraído também por outras qualidades, alguém que vai somar. Se você pensa num ministério futuro, né? Se você pensa no ministério, escolher errado, está frito, acabou, vai por água abaixo. Mas se você começa a abrir os olhos para outras coisas que você não tem. Apesar de que a questão da escolha, no caso da Priscila, né?
não foi nem escolha nem minha nem dela, apesar de que eu acredito que Deus abençoa as suas escolhas. Quando você faz uma escolha, escolheu esse elemento, está assistindo junto do seu lado aí, evento, vai em cima aí, que Deus vai abençoar, não corre não, é esse elemento aí mesmo. É igual se pular de paraquedas, né? Pulou com esse paraquedas aí, pode chegar mais brusco no chão, mas com esse você vai até o fim. E na escolha, Priscila não foi uma escolha nem minha, nem dela. Eu, na verdade, tinha um grupo na igreja, né, ela da minha igreja que eu, e um grupo que eu não era muito chegado, não, mas Chama Viva. Mas era um grupo muito fechado e a gente botou o apelido de Panela Viva. E a gente nem se misturava muito, não. Saía no final do mundo para lá, outro para cá, não tivemos muito contato. Mas até que um dia parece que Deus promove alguns encontros. Eu fui fazer uma viagem, era até Gideões Missionários da Última Hora, lá em Santa Catarina. Você sai do Espírito Santo para ir para Santa Catarina dentro do ônibus 24 horas. Então, já tinha ido algumas vezes, aí dessa vez eu cheguei cedo lá para pegar o ônibus para ir. Dessa vez não ia nem um amigo meu, fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Não era para mim ir, não vai nem um amigo meu. De repente, quem chega, ela já estava lá, né? Priscila estava lá esperando, misericórdia, esse grupo vai, Jesus. Jesus amado. Você vai, que não sei o que, tentando mostrar simpatia, né? A gente vai, na minha cabeça, meu Deus do céu, eu estou frito. Será que vai o grupo inteiro do Panela Viva? E aí, de repente, eu dei um estalo na minha cabeça. Falei, não, vou fazer o seguinte. Eu estava disposto, irmão, a perder a viagem, já tinha pago e tudo. Aí pensei, eu falei, falar que vou na padaria, dali mesmo eu vou rachar o fora. Isso para vocês verem como nós éramos simpáticos um com o outro. Um com o outro. Vou perder a passagem, mas não vou com esse povo, não. Deus me livre com esse povo. Jesus me perdoa, o congresso é bom e tudo, mas eu não vou aguentar esse povo. Mas aí, antes de eu ir na padaria, chegou a Rosilda, né? Léo, que você vai? Falei, e aí chegou o ônibus logo depois. Falei, pronto, rapaz, eu não sei o que aconteceu. Aí, só sei que não teve jeito. Eu fiquei de um jeito, meu Deus do céu, vou ter que ir. E fui, entrei no ônibus. E naquela viagem, começamos a conversar, e nosso amigo jogou um para o outro, irmãos, por obra e milagre de Deus. A gente conversou, na hipótese de na volta a namorar. E a gente viu que não éramos tão ruins assim, né? A gente viu que não era tanto assim, né? E hoje a gente tem uma união conjugal muito de sucesso, a gente tem palestras para casais, a gente dá. É um improvável que dá certo, mas, na verdade, eu olho um ângulo que Deus falou, Deus, conhecedor da minha vida, da dela, falou, se unir dá certo. E na cabeça da gente, nem de perto dava certo. Mas na de Deus, Deus nos aproximou, e assim que foi um encontro. Mais uma obra de Deus que é nossa, né? O princípio básico a gente tinha, temor a Deus. Inclusive, a nossa amiga que nos deu a ideia da gente namorar, falou, por que você não namora? Olha para a Léo, ela tinha 3 critérios básicos para uma pessoa namorar com a outra. Ela falou assim, ser homem... Aí eu passei no teste. Tá difícil até hoje, tem que fazer essa pergunta. Olha, ele tem todos os dentes, Priscila. Era o critério, né? Tinha que ter todos os dentes. Tem o 2º grau, né? Também. E é trabalhador. Falei, amém, então vamos lá. Mas, enfim, é isso. A união foi mais Deus que a gente. Quando você descobriu que mamãe estava grávida, como é que foi a reação de vocês, assim? Legal demais. Porque é o seguinte, no passado, até mesmo hoje em dia, eu vi esses dias uma notícia de uma moça que estava grávida, muito jovem, até quase uma adolescente, e aquela preocupação das pessoas, né? Está grávida e agora? Nem na igreja, aquela coisa toda. Olha de quem está grávida, aquele motivo de preocupação, como é que vai criar? No nosso caso, não. Nosso caso foi festa, foi celebrado. Porque a gente casou depois de uns 3, 4 anos, falei assim, agora vamos ter filho e tal. E também a festa foi dobrada, porque o médico chegou para mim, né, mediante uma circunstância que eu tinha, e falou, é impossível ter filho. Se você quiser ter chance, eu faço uma cirurgia em você, e para você ter uma pequena chance de ter filho. Eu saí daquele consultório e falei assim, agora é contigo. Agora é contigo. E quando chegou, nem um mês depois, demorou tanto assim? Não foi tanto assim, não. Aí
a gente foi numa EBD, e aí, quando saindo da EBD, não foi numa vigília cheia de vaso, não foi num culto de fogo, foi na EBD, a gente saindo, um pastor amigo nosso, pastor Kleber Souza, um abração, pastor Kleber, prega muito, e profeta também, tá? A gente saindo da EBD, ele era da nossa igreja na época, ele olhou para a Priscila e falou assim, olha, eu vejo você com um bebê. Aí ela, nós estamos orando, não precisa orar mais não, está aí dentro da sua barriga. Aí, o quê? Aí a gente, amém. No outro dia, Priscila, faz o teste. E estava mesmo, irmão. O profeta enxergou um bebê que não tinha nem um mês dentro da barriga, né, Priscila? É um negócio de doido. Então, aquela coisa de quando ela estava grávida foi celebrado. E assim deve ser com o casal. Deus é o dono da vida, é Deus que dá a vida. Uma vez surgiu a gravidez, celebre. É um tanto de gente que... meu Deus, o que eu vou fazer? Parece que o ventre, irmão, já está no ventre, parece que até transmite para a criança. Meu Deus, como eu vou fazer? Que aquela coisa quase que amaldiçoa a criança no ventre. Mas no nosso caso, não. Descobriu que estava grávida, foi celebrado, festejado. E era as 2 gestações celebrado. E é isso aí, foi assim. Como é que foi passar por todas as gestações, assim, os ultrassons juntos? Priscila é mais emotiva, né? Ia lá, chorava. O primeiro ultrassom eu achei até mais interessante. O médico coloca na ultrassom lá e mostra o barulho do coração. Falei, doutor, é um bebê, uma escola de samba que está aí dentro, né? Que é uma coisa mais acelerada, né? Mas, enfim, para mim, eu sou bem racional e para mim foi bem natural. A gente foi passando, tinha os comentários, a gente vê o bebê dentro do ventre lá, aquela coisa, tem uma certa emoção, sim. Aconselho você, vá com sua esposa, né, na ultrassom, é muito legal. Ainda mais, hoje tem 3D, né? 3D, dá para ver o menino quase nadando lá dentro, os bebês. Qual é essa tecnologia? Aqui um dia não vai ter nem cordão umbilical, vai ser o cabo USB, que os caras vêm todo tecnológico, né? Mas, enfim, vamos lá. Como é que foi o parto, assim? Foi tranquilo? Como é que foi quando você me viu pela primeira vez? Parto, legal demais. Você tem a oportunidade de acompanhar o parto, eu fui lá acompanhar o parto. Primeiro parto, a gente fica tenso, né? Eu lembro que me colocaram no quarto, me deram uma roupa igual de médico. Aí um rapaz estava lá já, que a esposa ia ter filho também, ele muito falante. E aí, como é que é? Vamos lá, vamos ver esse parto. E ele falou, como é que você está, rapaz? Rapaz, eu tô meio tenso aqui. E ele falou, não, negócio, rapaz, lá de ser Maria, capaz, que não sei o quê. E falando, e ele fortinho, sem aquela coisa de academia. Vamos lá, rapaz, vai ser legal, força, que não sei o que. Tá bom. Aí chamaram ele primeiro para ver o parto. E foi. Eu fiquei lá esperando aquela tensão. Quando deu uns 15 minutos, entra aí. Agora vem, a enfermeira chamou. Fui conduzindo. Na hora que eu fui passar pelo corredor para ir para lá, quem vem na maca com o olho virado para cima? O rapaz tinha desmaiado. Eu lembro, eu vi o Zorra Total e eu falei assim, isso é uma bichona. Mas, enfim, o parto foi muito legal. E assim você vê a pessoa dando corte na barriga ali, né? Tem gente que não pode ver sangue, eu não posso ver o meu, os outros eu até vejo. Aí, a doutora falando, Priscila, esse bebê virou, você não ia conseguir ter normal. E ela, irmãos, faz um corte assim, ela enfiando a mão na barriga. Nossa, foi enfiando aqui, parecia aquela cena de alguém tirando caranguejo. E ela enfiou a mão e eu até brinquei na hora. Falei, doutor, é para tirar só o bebê daí. Aí ela falou, Priscila, seu marido é engraçadinho, né? E sai bebê chorando, aí tá na mão, aquela coisa emocionante, né? Primeira vez que a gente vê, aí mostra para a mãe lá, né? E realmente é aquela coisa da vida, de ver a criança respirar pela primeira vez, tudo aquele ar. Eu acredito como Deus olhou para Adão, que foi o primeiro ar que ele saiu de volta, Deus só está com vida, né? E é aquela emoção mesmo de pai. E é muito legal, vale a pena assistir o parto. Ela trouxe uma colinha, ela pode olhar na colinha dela, né? Que muito não tem esse negócio. Como é que é ser pai nos dias de hoje? É difícil, assim, com toda a geração que a gente está vivendo? Eu acho hoje mais difícil que no passado. No passado, eu lembro minha mãe largava a gente na rua e, por mais que era perto de favela, bairro pobre, não tinha a preocupação de hoje. Hoje em dia você pensa num tiro, bala perdida, né?
Antigamente largava na rua, mamãe voltava de noite, né? Chegava lá brincando, mais de 30 guri, aquela correria na rua. Nossa, então, nos dias de hoje, apesar desses perigos, né, da violência, hoje o perigo eu acho mais difícil. Essas questões da criação, seja na escola, em qualquer lugar, até dentro de casa, um vídeo que assiste, essas questões ideológicas, essas questões, a criação você tem que, às vezes, na escola, a criança volta, alguém tentando implantar uma ideologia lá, seja de gênero, seja uma ideologia política, dessas, né, não vejo nada de Deus isso aí, e a gente tem que desconstruir em casa, né? Usa-se muito essa questão, vamos construir a narrativa. Aí eu pego em casa e vou desconstruir. Isso aqui é de Satanás. E não meço palavras não, tá? Isso aqui é uma ideia satânica. Essa ideia, pode ser o professor com doutorado, que seja que for. Não passou nesse crivo aqui, ó, vai tomar pancada em casa, ele vai sair como um endemoniado. Porque tá difícil criar filho, mas aqui, se tem doutrinação lá, tem doutrinação aqui, e a daqui tem poder. Então, ser pai nos dias de hoje, eu entendo como Deus falou, Adão, você é o protetor do jardim, vai guardar o jardim, né? E nós temos esse jardim aqui, ó, né? A florzinha está aqui, o outro está aqui, não está aparecendo na imagem. Benjamin está aqui nos bastidores. O protetor sou eu, não tem esse negócio. Não vou medir palavra dentro da minha casa, né? Aí você vai, às vezes você grava um vídeo, hoje tem que medir a palavra, você pode sair da manhã, estou preso lá. Dentro da minha casa, eu vou ensinar o que, né? Dentro da minha casa, as leis de Deus, né? A lei vigente do Pai. Dentro da minha casa é o reino de Deus que vai imperar. Essas leis aqui, ó. E não tem ninguém nesse planeta que vai impedir de eu trabalhar os meus filhos nessa doutrinação aqui, ó. Nesta palavra que não prende ninguém, não é liberta. Então, eu acho hoje a criação dos filhos um pouco mais complicada, porque os inimigos espirituais estão muito mais poderosos, e você tem que estar bem revestido e bem ligado na terra, senão ele desengole a sua família também, esse filho. Então, a criação de filhos hoje está bem complicada. Tem as preocupações, como ela falou, vai nascer uma criança, será que eu vou conseguir dar o básico? O que é o básico, né? Alimentação, né? Saúde, às vezes você precisa pagar um plano de saúde, que infelizmente os impostos que a gente paga não voltam para a gente ter uma condição de saúde boa pelo SUS, né? Pelo governo. A gente pensa que realmente está difícil financeiramente, mas moralmente criar filho está bem mais complicado, né? Então, como provedor, porque pai, né? A gente fala como homem. O homem em si, ele carrega um peso. Esse peso não está sobre a mulher. Um peso de sustentar a família. O peso de guardar a família está sobre esse elemento aqui. E você aí, meu irmão? Não é sua esposa, não. Esse peso é para nós carregarmos. E eu sei o que é isso, essa responsabilidade. Então, por isso eu acho complicada a criação de filhos hoje. E você tem que estar forte para trabalhar pela sua família, forte para cercar tua família de todos os males, seja espiritual, seja da violência que nos cerca no dia a dia. Por isso eu acho que é complicado hoje estar sendo pai. Com toda a criação que eu e meu irmão, Benjamin, a gente está tendo em cima da palavra, você tem alguma expectativa para o nosso futuro? Sim, olha só, dizem que eu tenho um defeito, eu não sou tão ambicioso. Porque nunca fui de ter grandes coisas, só tenho vontade de ter uma mansão, um carro lá de 1 milhão, não tenho. Eu tenho um sonho de ter conforto. Ter uma casa só minha, né? Só nossa, no caso. Tenho um carro de 7, não preciso de carro. Carro de 50 mil me leva onde eu quero. Eu não tenho tanta ambição. Não sei se teria uma pergunta assim. Até nos sonhos, eu não fui tão ambicioso que eu converti, orava e falei assim, eu tenho um sonho de ter uma família, né? Para fazer diferente, para construir de uma forma
da base certa, que é Cristo, né? Então, um sonho que eu tinha, eu falava, você tem um sonho meu, eu já realizei. O sonho é ter uma família, e tenho. E até hoje, graças a Deus, uma família que está aos pés do Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, posso falar isso. Então, eu não sou uma pessoa muito ambiciosa. Quando eu vejo, se eu tenho alguma expectativa em relação ao futuro dos meus filhos, eu tenho uma expectativa de chegar lá no céu e olhar todo mundo lá. De falar assim, eu fui capaz de conduzi-los, orientá-los, e está aqui, Jesus. Essa igreja, apesar de pastorear uma igreja, a igreja lá de casa está aqui, está ganho. A igreja foi orientada. Então, se eu tenho uma expectativa de futuro, é de vocês serem servos de Deus. De olhar você, e graças a Deus hoje você já vem até tocando na igreja, né? O Benjamin, às vezes você fala, eu não quero ir para a igreja hoje não quer não, mas vai. Benjamin, às vezes eu falo para ele, meu filho, tira um cochilinho de tarde para você ir para a igreja mais forte. Não, vou dormir lá na igreja. E chega dormindo mesmo no colo, né, o negócio. Mas não vou ter trabalho com ele, não quero lançar essa palavra. A gente entende o lado da criança. E eu tenho expectativa de gerar servos de Deus. Pessoas que servem a Deus, como eu e a mãe dele servimos. Nós temos o nosso trabalho secular. Nosso sustento não vem de igreja, né? As pessoas pensam, ainda é pastor, sou pastor lá voluntário, tem uma ajuda de custo muito simbólica, mas não vivo, né? Então, apesar de trabalhamos fora, trabalhamos para a igreja, dá um trabalhão ser pai e ser mãe, né? Ser um bom pai e ser uma boa mãe dá trabalho, né? Pensa que você vai cruzar os braços, dá trabalho ser um bom pai, meu irmão, né? Então, o que eu quero para o futuro de vocês é olhar lá no futuro. Talvez você vá olhar e falar, pô, papai não pôde me dar aquele celular de última geração, meu pai não pôde me dar um apartamento, mas meu pai me deu uma vida com Deus. Essa é a expectativa que eu tenho do futuro dos dois. Você acha que a ausência paterna pode afetar a vida de uma criança, até mesmo de um adulto no futuro? Quais as consequências que a falta da proteção do pai pode causar? É o seguinte, eu sofri isso, né, como falei no início aqui do programa. Sim, eu já falei, é uma estatística de jovens que foram presos e um policial fazia a seguinte pergunta para eles, uma pesquisa que um policial fez, falou assim, onde está teu pai? Era uma das perguntas. 83% da resposta foi, meu pai eu nunca conheci, o meu pai me abandonou, só minha mãe me criou. Então, você vê que os infratores da lei têm inteiramente ligado à ausência paterna. Então, a resposta é sim, que uma vez que o pai está ausente, né, pode ser a melhor mãe, ela foi mãe, foi pai, pode analisar, 83% dá problema. Mas tem aqui, eu fui criado, só minha mãe, não deu problema. Glória a Deus, você faz parte dos 13%. Mas 83%, com a ausência paterna, dá problema na vida. Moças criadas com a ausência paterna, sem um toque do pai, sem um abraço, normalmente ficam moças que pulam de relacionamento em relacionamento. Quando você pergunta para ela, eu não consigo ficar sozinha. Sabe o que gerou isso? A ausência paterna. Então, você, pai que está me ouvindo, principalmente pai de menina, abraça, faça questão, vá na escola buscar, faça questão de estar com a sua filha, seu filho, porque a ausência paterna gera consequências negativas para a criança. Não foi à toa que uma das preocupações do próprio Deus, quando Jesus esteve na terra, foi falar isso para nós. Ele falou assim, pedir a Jesus, nos ensina a orar. Ele falou, agora é o seguinte, quando vocês for orar, vocês vão falar o seguinte, Pai nosso que estais no céu. E ele vai falar, quando você precisar de um pai, só entra dentro de um quarto, vai para a presença dele, que ele está lá. E o teu pai que está em secreto te vê. Sabe o que Jesus estava cuidando? Estava cuidando de estar presente como pai. Tal é a importância da presença paterna.
Então, é por isso que Jesus ainda faz questão de falar, ó, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Tal é a importância da presença paterna. Então, sabe, talvez você que não teve a presença do Pai, né, e que você tem um Pai celestial que pode suprir essa presença. Tá bom? Então, a presença paterna é de suma importância. Agora, também tem uma questão. A ausência paterna, mesmo o pai presente dentro de casa, ele pode ser ausente na vida dos filhos. Só pensa em trabalho, só pensa em trabalho. Tem uma ilustração muito bonitinha, muita gente conta, mas vale a pena contar, de um menino que perguntou, o pai nunca tinha tempo para ele. Ele falou, pai, quanto custa 1 hora do seu trabalho? Para que você quer saber? Mas fala, pai, fala, só uma curiosidade. Aí o pai falou, 1 hora do meu trabalho custa aí R$300. Ah, tá bom. Daqui a pouco volta o menino, com a economia do cofre dele, juntou lá R$100. Está aqui, pai. Me dá 20 minutos do seu tempo, estou pagando 20 minutos do seu tempo para você ficar comigo, para brincar comigo. Então, a criança quer a sua presença. Você vê vídeos na internet muito legal, a menininha ficou quietinha na plateia, ele ia apresentar uma coisa no teatro, ficou assim, até que ela avistou os pais na plateia. Quando ela viu, o sorriso se abriu, bateu palminha. É a presença do pai, a importância. Você que está me assistindo, se você até hoje não se fez presente do seu filho numa apresentação na escola, né, seja num esporte que ele vai praticar, né, seja presente. Tem pais, irmãos, que infelizmente, a gente é pastor de igreja, o filho se apresenta na igreja, o pai não vai ver. Não faça isso com o seu filho. Né? Não faça. Então, seja presente na vida do teu filho, que é importante. Desses 13 anos aí que você é pai, você tem algum conselho para falar para os pais que estão nos assistindo? Assim, faça parte da vida dos seus filhos. Né? Como eu falo, ser pai, ser um bom pai, né? Você tem que dar trabalho, tem que ser homem para ser pai. Hoje tem muito macho. Qual a diferença? Macho, ele põe na terra. Pô, foi lá, fez o filho, deixou para lá. Achei um cúmulo esses dias de um rapaz que engravidou uma moça na igreja e precisar do juiz determinar para ele dar uma pensão. Senão ele não dá. Isso não é um homem, isso não é pai, isso é macho só. Só botou na vida. Né? Pai não. Ser pai dá trabalho. Ser pai envolve desprendimento de tempo, amor. Você pode ver que o Pai Celestial, né, para ele exercer a maior paternidade, que a vontade de Deus, na verdade, a grande vontade de Deus foi ser pai, se analisar. João capítulo 1, verso 2 vai dizer assim, veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Então, a grande vontade de Deus é ser pai. Então, o propósito de Deus, quando vai iniciar um povo dele, ele chama Abraão. A grande vontade de Abraão era ser pai. Né? Abraão não queria uma terra melhor porque ele vivia lá na crescente fértil da Mesopotâmia, um lugar fértil. Não era para uma terra melhor, ele já tinha uma terra melhor. Abraão não saiu de lá porque ele queria um parente melhor, não. Ele se dava bem com os parentes, levou até Ló. Mas Abraão tinha um sonho dentro dele, que era ser pai. E Sara era estéril. Então Deus olha para Abraão, ele tem o mesmo desejo que eu, ser pai. Então ele chama Abraão. Então tudo inicia, o povo de Deus inicia com um homem que queria ser pai. E Deus é a mesma coisa. Então o conselho que eu dou para os pais, queira ser pai, né? Tem esse desejo de ser pai, né? Ser desejoso, esteja presente na vida da criança, né? Seja um desenho. Meu filho sai da igreja, tem o culto aqui e o culto dele lá em cima, ele volta com um desenho. Ele não procura a Priscila, eu já anotei, ele procura o pai. Eu pego o desenho dele, que isso, rapaz? Que rabisquinho, ele está aqui perto, que rabisquinho lá. Nossa, legal, né?
E por fim, ele quer mostrar para o pai, né? Você vê, não sei porquê, tem um mistério em relação ao pai. Quando o Bebel começou a estudar com 2 anos, né, Priscila? 2 anos. Aí a gente ia buscar ela na escola junto. A mãe na frente, eu atrás. Quando ela via a gente na quadra, ela saía correndo, dava a volta na mãe e vinha em mim. Não sei, é um mistério, uma coisa que tem com o pai. Então é esse. Então é isso aí. Queira ser pai, seja presente. A presença, a tua presença, isso é um conselho que eu dou para cada pai. É isso. Eu fico olhando. Pai, você nunca falhou em nenhum dos quesitos da paternidade, ao meu ver. Você sempre foi muito presente emocionalmente. Você é muito trabalhador, você sempre vê o lado positivo das coisas. E no meio dessa geração que a gente está hoje, eu me sinto muito privilegiada por ter um pai presente. Você é um ótimo marido para a mamãe, muito sincero às vezes. Muito sincero. Mas a convivência de vocês é mais... vocês são tanto melhores amigos quanto um casal. Vocês conversam sobre absolutamente tudo. Essa é a questão de ser a família, né? Se a gente quiser gerar servos de Deus, a gente vai ter que gerar pessoas que... Olha que legal o relacionamento do meu pai e minha mãe. Hoje eu já fui numa sala dando aula para adolescentes, falei, quem quer casar aqui? 80% dizia, eu não quero casar não quero. Por quê? Está vendo um reflexo de um casamento errado dentro de casa. Mas quando ela olha o exemplo da minha mãe com meu pai, isso vai gerar nela querer formar uma família um dia. Isso é importante, né? É gratificante ouvir isso, né? Mas isso não é construído no natural. Isso é construído com dela chegar em casa e ver um pai lendo Bíblia, ver um pai sendo o mesmo que é na igreja, no púlpito da igreja, ser dentro de casa, né? E é isso mesmo, que eu até pergunto para ele, será que o senhor vai me aceitar desse jeito, ser pastor? Que esse dia eu cheguei em casa meio assim, porque eu faço bullying gospel. Eu falei, meu Deus, eu zoei. Com as próprias ovelhas. Púlpito, com as ovelhas, meu Deus. Mas ela vê o que eu sou lá, eu sou aqui, não tem uma certa transparência, tento passar o evangelho de uma forma bem leve, que servir a Deus não é um cativeiro, aquela coisa preso em coisas rígidas, não, mostra um evangelho. E é gratificante ouvir isso dela, né? Eu quero fazer algumas perguntas também. Eu sempre vejo no casamento de vocês Jesus, assim, no geral. Porque vocês passam por tudo juntos. Tanto na igreja quanto em casa. Vocês sempre estão ali juntos, se ajudando um ao outro. Muita gente me pergunta se eu vejo algum peso nessa relação assim de pai e pastor. Eu nunca vi muito peso, porque você, igual você em casa, você é na igreja. Sim. Você é sempre... Não muda a personalidade assim. Tem gente que em casa é mais fechado, no púlpito é mais aberto. Mas não, você continua sendo a mesma pessoa. É aquela questão que eles falam que o lugar que mais santifica os crentes é a calçada da igreja. Que fala que pode ser o diabo em casa, tá brigando, quando chega na calçada da igreja, ajeita a roupa e vira crente. E no púlpito é outra pessoa. Mas, graças a Deus, a gente transmite de uma forma leve, né, o evangelho, a gente tenta passar o que é em casa, é no púlpito. E é difícil ter a família, ele pregar com a família no primeiro banco, né? Ela está pregando lá, mas lá em casa, ele... Graças a Deus, a gente tem levado o evangelho de uma forma leve. E aí? Eu tenho umas perguntas também. Né? Qual a característica do seu pai que você mais gosta e o que você gostaria de ter, no caso dessa característica minha? Você olha para mim e fala, gostaria de ter isso do meu pai. Olha, as duas características que eu mais gosto em você. Você é muito engraçado e você sempre vê o lado positivo de absolutamente tudo. Você pode estar na pior situação possível, no fundo do poço. Você vai soltar uma risada e vai fazer o ambiente todo se contagiar. É esse bom humor que eu queria reproduzir nos lugares. A sua presença parece que já passa
alegria para o resto das pessoas. Acho que essa é a característica que eu mais gostaria de ter, assim. É legal. Por isso, lá em casa eu passo vídeos engraçados, que esse tem queda, assim, eu acho demais aquilo. É por trás de uma coisa que às vezes até machucou um pouquinho a pessoa, eu dou uma olhada. Se não morreu, eu dou risada. Mas eu acho que a gente tem que extrair o humor. Enquanto tem muita gente só pegando o azedo do limão, tem gente já fazendo a limonada. E é isso que a gente tenta fazer, né? Vamos lá, ó, perguntinha legal aqui, ó. Você sente falta de algo em mim, como pai? É isso que eu falei, né? Eu não sinto falta de absolutamente nada em você. Você é A gente muito... sabe que tem, né, senhora? Mas ela não sente, Eu glória não a sinto Deus falta por disso. isso. Você é muito presente emocionalmente. Você é muito trabalhador. O quesito que a maioria dos pais acha que é o principal. Você faz isso e muito mais. Você Amém. coloca comida na mesa, você provê tudo. Você sempre se esforça para dar para a gente alguns mimos, às vezes. Os Kit Kat de Isabelle. É a avó dela que traz, né? A avó dele enche de chocolate. É um negócio. Vamos lá, tem outra perguntinha aqui. Como você vê a relação pastor-pai? Já falou, né? Falei. Inclusive, na igreja, ela não consegue me chamar de pastor. Isso que é o ideal, né? Mas, pai, não sei o quê. Eu não tiro de mim esse hábito, parece que... Aí a pessoa fala, não consigo chamar de pastor. Eu falei com ela, nem eu também. Às vezes eu olho, meu Deus, eu que sou o pastor. Porque eu sou há pouco tempo pastor, irmãos. A gente sempre foi um camarada meio, assim. Vai fazer 1 ano ainda, né? Que não, consagrado pastor vai ser em consagrado, outubro. era evangelista antes. Mas tomando conta de um rebanho já vai fazer Deus, 3. eu só tenho certeza. Olha o meu jeito. Cada estilo, né? Não sei. Outra perguntinha aqui. Você se sente amado, valorizada pelo seu pai? Sim. Como que eu falei? Você sempre faz de tudo pela gente. Você e mamãe. Vocês dois estão sempre trabalhando para conseguir o melhor para eu e Benjamin. Sim. Vocês geram tudo dentro de casa, o essencial para a gente e muito mais. Agora, eu lembrei de uma coisa aqui que ela falou assim, o que você queria do seu pai? Ela falou a questão do humor, né? Esse dia até falei com ela, que ela acaba indo para esse lado também, né? Aí eu pego ela na escola todo dia. E aí você diz, pai, menino cortou o cabelo, ele tá igual a calopsita. Aí a gente riu, aquela coisa toda. Falei, ela tá pegando a característica minha, né? De analisar. Mas eu falei com ela, em relação a isso, isso é um bullying, né? Eu acho até que as crianças de hoje, né, vão ficar meio com as crianças robóticas, meio sem humor, porque estão cortando isso, qualquer coisa é bullying. No passado, a gente tinha que lidar com bullying. Eu falo com ela, se você brinca, o dia que ele brincar com você, é o nariz grande, dá risada também, porque isso é assim que se lidar com bullying, né? Estão criando uma geração meio de açúcar, né? De sensível demais, não pode brincar, não pode nada. Falou, chamou o menino de calopsita, mas eu vou ter que aguentar também, né? Não falo a questão dos bullying pesado, né? Aquela coisa. Mas umas brincadeiras assim torna a turma mais bem-humorada, né? Eu ensino como lidar com a situação. Falo, bullying sempre vai ter. Seja aquele bullying mais pesado, dá risada na hora, você pode até sentir. Mas eu não ensino ela, vou lá na escola, vou quebrar o pau lá, não fala não. Aprenda a lidar com cada circunstância. Você, como pai, aprenda a lidar com... Deixe seu filho lidar com aquela situação. Você só ensina. Não vai agredir ninguém, mas espera a sua chance, você brinca também. Sempre ensina assim. Porque sempre vai existir bullying. Eu era Olivia Palito, jacaré de 4 olhos, porque eu usava óculos. De Olivia Palito também. Juba de leão. Eu fico até pensando, Jesus botou o nome de Simão para Pedro. Pedro significa fragmento de pedra. Aqui no Espírito Santo eles chamam essas pedras de brita, né? Não sei se em outro lugar do país. Pedra de construção. Imagina de Pedro aí chegando Jesus. E aí, brita? E aí, pedra? Botou o apelido dele. Mas, enfim, sempre vai existir bullying. Sempre vai existir. Ensina seus filhos a lidar. Vou chamar a polícia... estão formando um cenário de gente vitimista o tempo todo. Não, meu. Isso sempre vai ter, é saber lidar com isso, no bom humor e acabou. Amém. Vamos para uma última pergunta aqui. Ela já até respondeu isso aqui. Como você viu o casamento de sua mãe e do seu pai?
né? Aqui. Como você imagina seu futuro marido? Só você perguntar isso. Igual a você, padrão alto, né? Mas isso aqui Aleluia. a gente gravou um programa aqui que você quer formar um padrão alto para a escolha que seus filhos vão escolher para o futuro cônjuge. Seja esse padrão alto, né? Mas eu já falei para ela, me aparece com um camarada aqui com a bermuda aparecendo na ponta da bunda, né? Igual uma onça, cheio de tatuagem, né? Claro que, né? Às vezes, né? O piercing aqui. Falei, não me aparece essas figuras não, que isso me cheira maconha de longe. E a gente dá algumas orientações. Claro que não fazendo... Há um pré-julgamento, um preconceito, Ela um pré-julgamento ela já sabe, que é justo a gente fazer. Ela já sabe, porque, gente, a nossa maneira de viver, nós temos padrão. Nós temos um padrão de conduta, um padrão de perfil. Se outras pessoas não querem viver esse padrão, a gente respeita. Sim. Mas o nosso lar escolheu um padrão de vida, de viver, que é o Evangelho de Cristo. Um dia ela perguntou, rapaz, se eu trouxer aqui, o rapaz for flamenguista, pode trazer, mas vai sofrer, que a gente é fluminense. Nós somos E o tricolores. Fluminense sempre ganha do Flamengo. E ela já sabe qual é a primeira pergunta que nós Não vamos vale colocar isso fazer nos comentários. quando ela tem 12 anos ainda, ela já sabe a idade que ela vai poder namorar, ela já sabe, né, Bebel? Uhum. 38 anos. Tô brincando. E ela 22. sabe qual é a primeira pergunta que nós vamos fazer. Qual é a primeira pergunta? Qual igreja você é? Aí a primeira pergunta nós vamos fazer, de qual igreja que ele é. É isso aí. Qual igreja é? A segunda pergunta, você é crente? Enfim. Qual a melhor parte do nosso lar que você gosta? O que você gosta? A gente está na nossa casa, o que você gosta? Assim, fala, pô, legal isso na minha casa. Eu acho que a melhor parte do nosso lar é o que nós refletimos o reino de Deus. Se a gente não tivesse o reino de Deus, a gente não seria nada do que a gente é hoje. Você não teria essa visão da paternidade, mamãe não teria essa visão da maternidade. A TPM da sua mãe seria umas 10 vezes pior. Eu concordo. Eu acho Meu que Deus, eu tô aqui quieta, eles têm que me achar. a gente conversa entre si Tensão sobre esse TPM. pré-monstrual. A gente conversa entre si sobre esse TPM não, dela. e Bebel fica ligado, sua mãe já desarmou o disjuntor. A gente vai ter um negócio de... Mas isso é família. Um ajuda o outro, né? Isso é legal. Eu e Bebel, a gente conversa. Olha, agora é ficar ligado que já tá com os cabelos arrepiados. Nem contato visual. Não faz, fica na sua. Nossa, muda em casa, gente. A casa fica até mais quieta, assim, porque ninguém puxa assunto. Tudo combinado já, porque é uma família que a gente tá ali para o ambiente ficar em paz. A gente até sente pena de Benjamin, que ele não sabe lidar com essas tadinho, coisas até ainda. Hoje ele não ligou, aí ele Nosso toma pai. cada uma, tadinho. Acho que até... Olha, Tadinho, gente. última pergunta aqui. Para você, qual a importância de se ter um pai presente no caso? Eu vejo essa importância através de vários amigos que eu tenho que eles não têm a presença paterna em casa. E na maioria das vezes eles são crianças e pré-adolescentes muito angustiados com tudo. Tem seus momentos ali, né, de alegria, mas eles às vezes não querem nem voltar para casa. Por causa que, às vezes, a mãe é uma tensão dentro da casa, porque, tipo, seu pai saiu de casa por sua culpa, porque você nasceu. E eu sinto muita pena dessas crianças, mas, ao mesmo tempo, me sinto muito privilegiada por saber que eu tenho um pai e que muitas pessoas ao redor do mundo não têm, mas eu tenho o melhor pai de todos. Então fica assim, nós sabendo. queremos dizer, né, Léo, se você não tem um pai, há um pai celestial que pode preencher essa lacuna. E ele preenche de forma sobrenatural. Assim. Eu prometi que eu não ia falar, né? Mas, Léo, pode falar, você que vai encerrar. Se você não teve um pai, há um pai celestial. Cantarabaxude, cantarabaxai. Totalmente acessível a você.
E Ele tem poder para mudar a sua história, curar as suas feridas, sabe? Mexer nesses traumas, trazer um novo significado a essas marcas que você traz na alma. E eu quero te dizer que Ele é poderoso também para levantar homens, né, Léo? Homens do reino. Homens para preencher esse papel, essa lacuna que você nunca teve. Porque há homens de Deus na terra. Léo sempre me fala, Deus tem os seus príncipes na terra. Há homens de Deus na terra que Deus usa como pais espirituais, curando feridas. É isso, então eu queria deixar, talvez o meu exemplo, né? O que eu poderia ser, mas o que Deus fez na minha vida, e eu tenho o testemunho da minha própria filha. Então, não tem um teatro aqui. Não foi nada ensaiado. Não foi nada ensaiado. E que você possa, quem sabe através do meu exemplo, você ser um pai melhor, para reproduzir o reino de Deus como ele deve ser dentro da sua casa. E assim, você vai ver que os frutos é ter filhos saudáveis emocionalmente e poder, através da sua casa, influenciar outras casas, em que é possível mudar a sociedade a partir de você exercer uma paternidade da forma correta. Esse é o desejo de Deus para você. Então, como Priscila falou, se você não teve um pai, o senso, meu pai já até partiu, saiba que talvez você está como filho pródigo aí, né? Não vem ninguém aqui, lembrando que o pai não vai atrás do filho. O filho sabe o caminho de volta. Você que está afastado de Deus, volte para a casa do seu pai. Ele vai de volta para o pai, para os braços do pai, e você vai ver a sua história mudar. Vamos passar para a Priscila, que ela vai encerrar. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Amém. Vocês são tão lindos. Mas estou muito emocionada. Não sabia que Deus ia falar tanto nesse bate-papo entre pai e filha. E eu estou muito com o coração transbordando de gratidão a Deus. Deus realmente me deu, além do que eu merecia, viu? Que Deus possa continuar te abençoando. Léo, no finalzinho, você vai ver toda a família reunida. Eu vou chamar Benjamin, que está aqui nos bastidores, né? Celebraremos, oraremos quanto família. Mas agora, fique novamente com a família Bicalho. Amém? Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir. Junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus.
um dia prometeu voltar. Prometeu o céu, a vida eterna a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito, muito breve ele vai voltar. Agora, amigo, é hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará, não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará, Não tardará. vamos para o lar. Aleluia. Depois de um louvor tão abençoado, chegou a hora dos nossos alôs. Aleluia! E eu queria agradecer a todos vocês que ficam ligadinhos no programa Interação Gospel e nunca deixam de enviar e-mails. Continue enviando e-mails. Se você acredita que a TV IBMS é uma voz de Deus nessa terra, inscreva-se no canal, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Não deixe essa obra morrer e continue nos escrevendo, porque é a única forma que eu tenho de saber o que Deus está fazendo aí na vida de vocês. E hoje eu vou ler os alô que eu recebi do programa Paz do Sertão. Aleluia, onde nós recebemos aqui o diretor da AMES, o presbítero Carliston. E meu alô vai para o missionário Rui Aguiar de Lemos. Ele me escreve de Agreste, Pernambuco. A paz, irmã, gostei muito deste programa que mostra o trabalho maravilhoso dessa agência. Eu também estou no campo missionário no Agreste, sertão pernambucano, e sei como é difícil romper sem apoio. Um abraço aos irmãos. Aleluia. Obrigada, viu, missionário Rui? Um abraço também à pastora Rosimeire Dantas. Ela me escreve de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Graça e paz, parabéns ao convidado, amante de missões como eu também. Fico muito feliz quando vejo essas iniciativas de apoio ao campo missionário, principalmente em regiões tão carentes. Mande um alô para a Manancial Church, que te acompanha sempre. Um abraço à pastora Rosimeire e um abraço a todos os irmãos da Manancial Church, em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Um abraço também para o Washington Borgato. Ele me escreve de Maceió, Alagoas. Ô, terra bonita, né, Léo? A paz, pastora, muito bom programa, mostrando um trabalho tão relevante para este povo tão sofrido. Parabéns a toda a equipe da AMES e ao presbítero. Obrigada, Washington. Um abraço também para a missionária Lindamara Nogueira Neves. Ela me escreve de Altinópolis, São Paulo. A paz do Senhor me deu vontade de voltar para o campo missionário, ao ver o amor com que o presbítero fala da obra missionária e se dedica a ela. Voltei para casa em virtude do nascimento de minha filha, mas arde o meu coração desejando brevemente voltar. Lindamara, nossa vida é formada por estações, e eu creio que no tempo favorável o Senhor lhe enviará novamente ao campo. Um abraço também a Analice Nogueira Vaz, ela me escreve de São José, Santa Catarina.
A Paz, entrevista muito relevante para despertar nossos líderes espirituais a investirem mais no campo missionário. E caso não tenham um missionário conhecido para manterem, eis aí uma agência séria para ajudarem. É verdade, a AMES é muito séria. Mande um alô para a família Vaz. Um alô para você, Analice, toda a família Vaz, viu? Um abraço também ao missionário Carlos Bonfim. Ele me escreve de Botsuana, África Austral. Paz do Senhor, amada do Pai, é isso aí. Desperte mesmo a atenção do povo de Deus para o nosso trabalho no campo missionário. Parabéns ao presbítero convidado e à irmã. Ore por nós. Carlos Bonfim, meu amado missionário, sempre orando e intercedendo por vocês, valentes do Senhor, que abrem mão do seu conforto, né, da sua família, muitas vezes do seu trabalho, da sua carreira, para abraçar a causa do céu, almas para Cristo. Deus continue abençoando você. Um abraço também a todos os missionários no sertão da Bahia, a Alexandra Patrícia, Alceni, a Amanda, né, a Osilene, né, o pastor também, Reinaldo, pastor Reinaldo, que vocês continuem florescendo e frutificando aí no sertão da Bahia. Todos os missionários, não só os enviados pela ADNV, mas todos que atenderam ao chamado do Mestre. Um abraço também à minha amiga Laís, né? Está toda semana lá em casa, ela fala: Priscila, você nunca manda um abraço para mim. Laís, chegou a hora, minha filha! Um abraço imenso. Obrigada por todo o seu apoio na minha casa, né? A todo o seu amor derramado, a organização do meu lar, tá bom? Te amo muito. E agora não sai daí, porque nós teremos mais uma vez a família Bicalho e depois estaremos orando pela sua vida. Amém? Família Bicalho, adore ao Senhor. Estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que esse mundo onde vivo não me dá mais motivos pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais tristezas nem dor, sofrimento e angústia viverão neste lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar.
abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Aleluia! Glória, 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 glória seja dada ao nome do Senhor. Eu queria agradecer a família Bicalho, estou falando certinho. Amados, eu os conheci, eu fui pregar num grande congresso de mulheres, né, lá em Carapina. E aí eu os vi adorando ao Senhor. Falei, não, meu Deus, eu tenho que multiplicar isso, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro tem que ouvir falar da família Bicalho. E a presença do Senhor foi tão real naquele lugar, né? Como eu também senti aqui nessa noite. Eu queria agradecer a vocês, porque, amados, todos que vêm aqui nos abençoar, derramar a sua semente, né? O programa é gravado dia de terça-feira, né? Então, todos nós, né, trabalhamos, aquela agitação. Aqui na Grande Vitória também tem o famoso trânsito, né, que vocês estão vindo do município da Serra para a Vila Velha. E eu queria agradecer, eu imagino a correria que foi para vocês estarem aqui, porque sempre é. E como surgiu esse chamado para a família Bicalho? Como começou? Então, como eu sou a que falo mais, né? Responsabilidade. Na realidade, assim, o Ministério da Música sempre existiu na minha família, né? Que eu vim de uma família musical, meu pai era maestro, né? Aí casei com o Márcio, meu esposo, me ensinou a tocar os primeiros acordes, né, Márcio? E aí tivemos as nossas filhas, a Gabi, que desde os 2 anos, né, canta também, louva o nome do Senhor. E depois nós conhecemos o João também na infância, que é meu futuro genro, né? Aleluia. Fiz até um coral. Deus vai unindo propósitos, né? Deus é fiel demais, né, Priscila? Não, e como que só o céu poderia unir, entende? Glória Vocês a Deus. viram o baixo desse menino? É de Deus, e o Deus é fiel na nossa Deus vida. é fiel. E a gente até fez, menina, na época eu fiz um coral comunitário na escola e eles 2 eram crianças ainda. Olha. Cantaram nesse coral, aí depois Nem passou-se imaginavam. muito tempo, e aí nós, morando no mesmo bairro, reencontramos, e aí a gente falou, gente, vamos formar um quarteto, quinteto, né, que está faltando a Cálita aqui, que não pôde estar. E a gente ensaiou e deu certo. E estamos aqui para a glória do Senhor. Então, na grande verdade, a família Bicalho é um quinteto. Isso. Né? Está faltando uma voz. Uma voz. Mas eu quero dizer como vocês são abençoados, como Deus se faz presente. E eu sei que quando envolve mais de um, é um desafio, né? Para conciliar a agenda de 5 para atender os convites. Mas eu falo que o Deus que fez o plano é Ele que mantém o plano. Aleluia!
É Ele, né, que fala como vai ser, do jeito que vai ser. É Ele que sustenta o plano, né? E se vocês já chegaram a gravar algum trabalho? Não, ainda a família em si, não. Eu gravei mesmo individual, né? Que, inclusive, tá, se você me der a oportunidade. Sim, claro. Eu trabalho também com Ministério Infantil, musicalização infantil, inclusive me chamam de Tia Max. Gravei recente o Melô da Belinha, né, um cover da Cristina Mel. E já está aí lá no meu canal do YouTube. Gravei agora também um recente que a gente vai lançar, eu vou lançar solo em setembro, né, em Setembro Amarelo, né, Sim. em valorização à vida, né, prevenção ao suicídio, a gente vai lançar agora. E assim, o meu projeto é a gente está gravando também a família até dezembro para estar saindo aí. Em nome de Jesus. Quero dizer que a TV IBMS, né, agora também, né, é uma gravadora, posso dizer assim? É assim? Né, produção musical, estamos aqui de portas abertas, quem sabe, né? Pode ser pela TV IBMS. Vamos estudar. Meu Deus, é forte, tá glória. Fone propósito. Eu falo que o pastor Mike Murdock, ele fala sobre as conexões de ouro, né? E como é bom. Então, vamos por etapa para que o pessoal em casa possa acompanhar. Primeiro, Tia Max. Tia Max, infantil. Eles encontram no YouTube. Sim. Tem Instagram também, a Tia Max? Instagram então também. Fala aí. Tia Max, musicalização infantil. Você pode já digitar e procurar lá que você vai me achar lá. Tá? Já tem um trabalho voltado para crianças. Para crianças. E aí, solo. E aí, o solo é cantora Maxilene Bicalho também, canal no Maxiliane. YouTube. Cantora Maxilene. Maxilene, cantora Maxilene. Aí você já digitar lá, você já vai me achar lá no YouTube e também no Instagram, Facebook também, que eu gosto, não tem? Eu gosto de divulgar. Amém. Nós precisamos usar essa ferramenta que Deus nos deu também para promover o reino, porque antes era uma área dominada, né, por questão secular. Mas eu falo que a pandemia veio para que a igreja despertasse e avançasse também nas mídias sociais, né? Como mais uma porta, mais uma ferramenta que Deus está nos dando também para que a igreja possa avançar. E eu quero liberar a palavra, porque aquilo que eu senti em Carapina, aquilo que eu senti aqui nessa noite, eu quero liberar a palavra que em breve será a família Bicalho, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, e que o reino seja promovido. E eu sempre falo aqui na TV IBMS, amados, nós como igreja precisamos nos unir para promover aquilo que Deus tem feito na terra, através da vida dos nossos irmãos. Às vezes tem crente que promove o secular e não promove os irmãos da fé, curte questões seculares e não curte o que Deus está fazendo na vida dos nossos irmãos. Então, eu sempre falo aqui, seja um evangelista virtual e promova o que Deus está fazendo na terra. Promova a igreja, promova os nossos irmãos da fé. Amém? Se você gostou do que viu, se você sentiu a presença de Deus aí, comece a divulgar esse vídeo. Falo para a família Bicalho, vocês vão ter total liberdade nesse vídeo, até para fazer recortes, para promover, lançar em canais de YouTube, lançar pelo Instagram, e vocês poderem usar essa ferramenta, viu? E se alguém quiser entrar em contato para convidar vocês para cantar em suas igrejas, como eles fazem? Então, a família Bicalho já tem Instagram ou ainda não? Não tem. Ainda não. Fica a dica, Vaz. Vai. Então, aí pode estar entrando em contato comigo mesmo, né, Maxilene. Até pelo seu Instagram. Isso, pelo né, Instagram, cantora Maxilene. ou pelo o WhatsApp mesmo, o meu número então, de passa celular. O número, Tá passa bom? o número. Então, você pode estar anotando aí, 27 9 9825 4543, que a gente vai atender com todo carinho. Amém? Repete, cantora, 27 9825 4543. Aleluia, anotou aí? Mas, ó, não, aleluia!
Não tem, não, tem que ter o aleluia. Não tem como, mas eu não os achei. Ó, tem o WhatsApp. Se você não anotou, vai lá pelo Instagram, que hoje todo mundo se comunica pelo Instagram, pelo direct. Tem um monte de gente que entra no meu direct, pede o meu telefone. Hoje todo mundo se comunica pelo Instagram. Vai lá no direct e pode convidar, porque é uma família de Deus. Eu sempre falo que aqui, claro que por causa do som e tudo mais, dá para ver a qualidade de voz, às vezes muito mais do que num culto, né? Mais no culto, irmão. Aí junta essas labaredas, com todas as labaredas, a glória se faz presente. É forte, crente. O céu fica baixinho, como diz a cantora Maxilene. Olha, eu queria agradecer. Tem mais algum projeto que vocês querem compartilhar, que vocês queiram falar? É isso mesmo. Tá? Né, Então, está vindo aí sobre o Setembro Amarelo. Isso. Ainda vai vir ao ar, vai entrar no ar ou já está no ar pelo ainda. YouTube? Agora em setembro mesmo. Isso, Agora, em setembro, fica ligado. Está sendo já editado lá e vai ser bênção, e eu já estou E profetizando esse Setembro libertação Amarelo pra é vidas. como Tia Max ou como cantora Maxilene? Cantora Maxilene. Então, isso. já fica ligado Cantora no Maxilene. canal de YouTube da cantora Maxilene, que já está vindo aqui agora em setembro, Olha. fresquinho, um novo projeto Tudo que pra Deus glória tem de usado Deus. ela, eu tenho certeza, nesse combate que a igreja também faz parte contra o suicídio. Amém? Inclusive, a gente não tem o nosso projeto ainda gravado, mas nesse mesmo do Setembro Amarelo, o João está no violão, que ele também toca. É verdade. Deus minha dá a mãe benção tá lá, completa. né, como a cantora, mas eu e minha as irmã, que meninas também do faz parte back da vocal. família, está no back vocal. Amém. Então, a gente está envolvido do mesmo jeito. Não é? Verdade. A gente estava até conversando, que hoje foi um bate-papo, né, entre pai e filha, como que Deus levanta famílias, né, Graças a Deus. para que o nome dele seja glorificado. Importa que ele apareça e a gente desapareça. Com certeza. Mas como é importante ter uma conduta de fé coerente com a palavra, para que o mundo olhe para nós e veja Cristo vivo em nós. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estou muito feliz, viu? Muito feliz. Olha, que esse vídeo multiplique, triplique, viu? Porque e assim o nome do Senhor seja glorificado. Queria chamar aqui também meu esposo, pastor Léo, aprontando todas nos bastidores, porque ele é desses. E vou chamar meus 2 filhos, a Isabelle, que vocês viram aqui no programa. Deixa eu passar por Pode lá, vir pra aqui. ficar melhor. E aqui é o meu caçula, né? O Benjamin, que eu falei que estava nos bastidores e vocês não puderam, né? Vocês não puderam ver o Ben, mas ele está aparecendo aqui, né? O nosso filho da mão direita, né? O filho abençoado, né? E ele estava aqui em todo o tempo nos bastidores, enquanto Deus usava as nossas vidas para ministrar vida a outras vidas. Eu quero agradecer a vocês por sempre estarem conosco e eu quero aproveitar que meu esposo está aqui como pastor e fazer essa oração, abençoando a todas as famílias que estão nos assistindo. Pai querido, nós te rendemos graças mais uma vez. Sabemos que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos, ó Senhor. E nesta hora nós queremos, Senhor, ministrar a bênção sobre cada vida, sobre cada família que irá nos assistir, ó Senhor. Que a paz esteja dentro deste lar, Senhor, a paz que excede a todo entendimento, que o sono dos santos, Senhor, visite essa pessoa, Senhor. Pai, que essa pessoa fique livre de remédios para dormir, ó Pai, dê o sono que essa pessoa precisa. Dê, Senhor, a providência que essa pessoa precisa, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, nos livra, Senhor, do mal, nos livra, Senhor, dos homens sanguinários, nos livra, Senhor, dos roubadores. Nós te pedimos, ó Senhor, a bênção sobre as famílias, Senhor. As famílias que nos assistem nessa hora sejam alvo das Tuas bênçãos, ó Deus. Deus bondoso, que reina de eternidade a eternidade. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Amém. E obrigada a você por estar sempre ligadinho conosco, amém? Até o próximo programa
Interação Gospel. Deus abençoe a tua vida. Aleluia!